Eu falei que nós iríamos terminar a série sobre o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou os discípulos a orar. Já falamos alguns domingos sobre ela e hoje vamos falar sobre a última parte dela. Então peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer dessa oração bem conhecida, conforme ela está registrada lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 15. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Tenho dito a vocês que Jesus Cristo é a pessoa mais preparada para nos ensinar a orar. Ele tinha comunhão constante com o seu Pai, e durante a sua vida aqui na terra, os evangelhos narram que era costume dele gastar tempo em oração. Por isso que eu intitulei essa série Mestre de Oração. A gente tem que aprender com quem sabe muito bem, não só sabe ensinar, mas é praticante de uma vida de oração. Eu falei no domingo passado sobre as 3 primeiras petições da oração. A oração começa com petições voltadas para Deus: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E hoje nós vamos falar sobre as petições relacionadas às nossas necessidades, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então essa mudança de pronome mostra algumas coisas, e eu quero falar delas aqui. Essas 3 últimas petições estão na ordem que estão, porque primeiro nós focamos nas glórias de Deus, mas as glórias de Deus não estão separadas das nossas necessidades. Em outras palavras, quando nós falamos assim: Senhor, que o seu nome seja tornado distinto entre os homens, santificado seja o teu nome. Que o teu reino seja manifesto aos homens, eu venho o teu reino. Que a tua vontade seja feita entre os homens, seja obedecida aqui como ela é no céu. Quando nós pedimos essas coisas, elas não estão desconectadas das nossas necessidades diárias. Por quê? Porque as nossas necessidades, supridas por Deus, são a glória de Deus. Deixa eu explicar. Por que Deus é honrado pelos homens? Porque Ele nos dá o pão de cada dia. Por que Ele é louvado pelos homens? Porque Ele perdoa as nossas dívidas. Por que Ele é amado pelos homens? Porque Ele nos livra do mal. Então, o que eu quero colocar para vocês nesse primeiro momento é que, embora a oração sabiamente nos ensine a pensar primeiro no nome de Deus, no reino de Deus e na vontade de Deus, não significa que suprir as nossas necessidades seja uma coisa secundária, de menor importância. Não é pedir por coisas relacionadas às nossas necessidades, não é desviar da glória de Deus. Atendê-las é a sua glória. Mateus 6:8, que foi o primeiro texto que eu preguei nessa série, fala assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O Pai sabe do que você precisa. Então, não significa que Jesus não vai ensinar você a pedir o que você precisa. Pelo contrário, Ele ensina você a pedir o que você precisa, e o Pai sabe, e o Pai se importa. Então, atender a essas necessidades é prazer do Pai e é a sua glória. Essas 3 petições que tratam das necessidades humanas, elas cobrem tanto uma variedade de tempo quanto de tipo. Interessante isso. Por quê? Perceba que é o pão nosso de cada dia, é uma necessidade presente. Perdoa as nossas dívidas, uma necessidade passada. E não nos deixes cair em tentação, uma necessidade futura. Quando a gente fala com Deus em oração, e nós estamos aprendendo nesses domingos sobre oração, nós não pensamos só no nosso passado, embora alguns de vocês carreguem mágoas do passado
perenemente. Nós não pensamos só no presente, embora às vezes o presente nos assuste mais do que outros tempos. E nós não pensamos só no futuro, embora alguns de nós fiquemos ansiosos com o que vai acontecer. Jesus nos ensina a orar por coisas do passado, do presente e do futuro. Não é só um, nem só o outro. Mas também cobre diferentes tipos de pedidos. Pão nosso de cada dia diz respeito a necessidades físicas, e as outras duas sobre necessidades espirituais. Então perceba, Jesus não está dizendo que você não pode pedir por um tipo de coisa. Você só pode pedir por coisas espirituais, não pode pedir por coisas físicas. Não é verdade. Não pode pedir por coisas materiais, porque isso não é santo. Só coisas espirituais. Não é verdade. Jesus Cristo ensina como nós devemos pedir por coisas materiais. Então, nesse primeiro momento da mensagem, eu quero falar especificamente de como nós pedimos por coisas materiais. O título da mensagem toda desse domingo é Pão, Perdão e Proteção. 3 coisas que Jesus nos ensina a pedir. E eu quero começar a pedir. Eu quero começar com o pedido por pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos lá. Por que pão? Por que Jesus começa com pão? Pão é sinônimo de todas as necessidades físicas para a preservação da vida. Martinho Lutero foi sábio em dizer, quando Jesus nos ensina a orar o pão nosso de cada dia, não está ensinando a orar só por comida. Para nós termos nossa vida preservada, nós precisamos de outras coisas. Outras coisas precisam acontecer para que nós tenhamos preservação de vida. Então, a Bíblia fala do cuidado que Jesus Cristo tem para com a nossa saúde, para com o clima. Nós estamos falando aí de chuva e pedindo a Deus que nos traga chuva, porque a gente precisa disso para ter nossa vida preservada. A casa, bom governo, paz, tudo isso diz respeito às necessidades físicas que nós temos. Então, essa é uma oração que toma um dos elementos mais chave de nossas necessidades constantes, mas engloba as nossas necessidades físicas como um todo. O que é interessante é que nem sempre isso foi visto como um bom pedido. Por exemplo, em tempos passados, os pais da igreja, eles achavam que pedir por coisas materiais não parecia muito santo. Então eles alegorizavam esse pedido. Eles achavam que pensar no pão, nas coisas materiais, era ser muito mundano. Portanto, eles achavam que pedir o pão nosso de cada dia devia estar significando alguma coisa ligada à ceia, ou à palavra de Deus, que é chamada de o pão, né? Deus nos sustenta com a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, eles entendiam que era mais sublime e mais espiritual se fosse isso. No entanto, a gente tem que lembrar que o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele não se preocupava só com necessidades espirituais. Se você for olhar para os milagres dele, todos os milagres atendiam necessidades físicas. Elas eram acompanhadas de direcionamento espiritual, de salvação inclusive. No caso de alguns que ele dizia assim, vai, a tua fé te salvou. Mas antes de chegar nesse ponto, ele curava enfermos, ele dava comida aos famintos, ele abria os olhos aos cegos, fazia o coxo andar, ele fazia coisas extraordinárias. E nisso ele atendia às necessidades físicas. Mas não é só gente do passado que tem dificuldade de entender esse pedido. Eu tenho a impressão que a gente também tem uma dificuldade. E eu vou ressaltar qual é ela. Qual que é essa dificuldade? Esse pedido parece meio assim fora de realidade para a gente. Vou ser bem franco. Você nunca pede pelo pão do dia. É bem possível que não haja uma pessoa aqui dentro desse recinto que levante de manhã e fale assim, Deus, me dá o que comer hoje, porque eu não tenho. Então parece um pedido meio irrelevante para quem tem tanto, para quem tem mais do que as suas necessidades atendidas. Por que a gente pede por uma porção pequena de algo que a gente tem em abundância? Por isso que eu digo que parece um pedido fora da nossa realidade. Parece que não tem a ver conosco. A gente precisa comer menos, não pedir mais pão, porque a gente tem tanto. Mas o que Jesus nos ensina, até para quem tem fartura? O que esse pedido nos ensina? Então vamos lá.
Vamos pensar um pouco acerca do pão diário, ou pão de cada dia. Quando Jesus fala assim, que nós temos que orar pedindo pelo pão, Ele está nos ensinando a descartar aquilo que é supérfluo, apontando apenas para aquilo que é necessário. Paulo uma vez disse uma coisa que é muito difícil de a gente aceitar, e não pense que isso é só dificuldade de adulto, isso é dificuldade de criança também, isso é dificuldade de gente mais velha, dificuldade de gente moça. Paulo fala assim: tendo o que comer e aquilo com que o vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6, 8. Tendo comida e roupa, tá bom. Mais um pouquinho, né? Só um pouquinho. Normalmente a gente quer um pouquinho a mais do que só comida e roupa. Comida e roupa é bom, mas ele está falando de coisas muito diferentes da nossa realidade. Por quê? Porque ele sabe que nós muitas vezes somos controlados por nossas ambições. Quando Jesus nos ensina a orar pelo pão, Ele quer nos ajudar a controlar nossas ambições. A maioria de nós quer muito mais do que só o pão de cada dia. A gente quer mais. Lá em Provérbios capítulo 30, versos 8 e 9, tem um texto muito curioso, em que o autor disse assim: mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Olha que interessante. Em Provérbios, em um livro de sabedoria, o autor fala assim: Senhor, que eu te peço uma coisa, não me dê muito, a ponto de eu me esquecer do Senhor, e nem me dê tão pouco que eu ouse fazer o que é ilícito. Só me dá o que é necessário. Olha que prudência. Por que ele fala assim? Por que ele nos aconselha a ter esse tipo de sabedoria? Porque ele sabe que nossas ambições facilmente perdem o controle. Jesus nos ensina a orar pelo pão, porque Ele quer que a gente controle nossas ambições. Mas Ele nos ensina também a orar pelo pão de cada dia. E aqui vem um outro aspecto interessante. Deus não promete nos dar um colchão, como a gente está acostumado a falar, uma estabilidade, uma poupança, uma segurança, porque Ele quer inspirar em nós dependência constante. Então você pode dizer assim: mas pastor, o senhor fala isso, mas tudo bem para quem não trabalha. Agora eu trabalho duro. Mas a Bíblia nos lembra de que nós não podemos ser orgulhosos e dizer que é o braço de nossa carne que traz esse sustento, porque nós dependemos tanto de Deus que no momento que a gente vai para o hospital a gente se preocupa. A gente diz assim: o que vai acontecer com a minha família? É nessas horas que Deus nos dá um vislumbre de como a nossa vida é frágil. Inclusive o pão de cada dia tem tudo a ver com a realidade de Jesus. Naquela época muitos trabalhadores trabalhavam só pelo sustento de cada dia. Eles recebiam ao final de um dia um denário, que era comida suficiente para uma família para um dia. E ai deles se ficassem doentes, seria sinônimo de tragédia. Jesus quer que nós dependamos dEle constantemente, porque Ele quer exercitar em nós a confiança na providência. Ele sabe que a gente fica tranquilo se nós olharmos para as nossas contas e falar assim: essa parte acho que está sob controle. Ele sabe que o nosso coração se desvia facilmente para pensar que nós temos controle dessa situação e de que nós fomos sábios nessa área. Ele quer instigar em nós confiança na sua providência. Quais algumas lições que a gente tem para oração? E nós vamos falar dessas lições porque a gente vai fazer orações daqui a pouco. 3 coisas que eu gostaria de fazer você pensar para nós orarmos daqui a pouco. Primeira, glorificação. Deus é quem concede o pão. Por isso que mesmo que a gente tenha trabalhado muitas horas naquela semana, o que a gente faz antes das refeições? A gente fala assim: Senhor, obrigado pelo alimento. Cristãos têm esse costume, não é só porque é um hábito, é uma forma de você lembrar você mesmo que até as coisas mais fáceis de você adquirir, foi Deus que te deu. Até as coisas mais simples, que você não precisa de tanto dinheiro para ter, foi Deus que te deu.
Então, esse é um exercício importante. E algumas famílias, infelizmente, não têm esse costume de orar antes das refeições. Esse é um bom costume para fazer nos lembrar da provisão constante vinda de Deus. Segunda coisa, segunda lição. Nós temos que atentar para a atenção que Deus tem para conosco. Por quê? Porque o Pai que está no céu se preocupa com o pão na terra. A gente não começa a oração assim: Pai nosso que estás nos céus. Mas Ele se preocupa com quem está faminto aqui na terra. E os que são seus e procuram a Ele, Ele garante sustento das necessidades básicas. Inclusive o salmista fala que ele já foi moço e agora é velho, mas ele nunca viu o crente passar necessidades, nem a sua geração mendigar o pão. Ele sabe que Deus cuida das necessidades básicas. Deus é atencioso para conosco. Você tem que louvar a Deus por esse cuidado dele. E por último, nós precisamos trabalhar com nossa gratidão. E aqui não é uma lição para um ou para dois, é para todos nós. Porque nós facilmente entramos no modo descontentes. Descontentamento é um pecado constante na sua vida. Constante. Você sempre gostaria de ter um pouquinho a mais, não é muito, você até se engana, você diz: eu nunca quis ser rico, pastor. Deus é testemunha, eu nunca quis. Eu só quero um pouquinho a mais. Descontentamento é constante no nosso coração. Mas Deus nos ensina a ser grato pelo quê? Pela porção diária. Só. E eu queria que você aprendesse a agradecer. Você e eu precisamos agradecer. Do jeito que Jesus Cristo nos ensina. Por isso nós vamos fazer orações agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Você vai pensar nas coisas que você tem e trabalhar com o seu coração, porque o seu coração é facilmente levado à ingratidão. É possível que você tenha vindo hoje aqui anestesiado para as coisas que você tem. Nem te alegra mais. Elas nem te alegram. Tamanha a sua ingratidão. E depois de alguns instantes eu vou pedir para o presbítero Fábio, depois a Nathalie nos conduzir em 2 orações de gratidão. Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Podem assentar. Segunda parte da nossa mensagem, vamos falar sobre perdão, e esse é um dos textos mais marcantes da Escritura sobre perdão. Jesus Cristo nos ensina a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E nos versos 14 e 15, diz algo ainda mais difícil e às vezes complicado para ser compreendido. Fala assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Importante nós começarmos com a definição do que seja dívida, porque a pergunta que a gente pode fazer é: dívida ou pecado? E eu já quero começar enfatizando que Jesus Cristo não está tratando de aspectos financeiros somente. O texto paralelo da oração lá em Lucas fala: perdoa os nossos pecados. Então, na verdade, não significa que Jesus aqui esteja se referindo só a dinheiro, mas está falando de como nós não temos crédito com Deus. Quando você vai falar com Deus, você não chega e fala assim: então, Senhor, lembra daquela hora que eu marquei? Então acho que eu tenho direito, né? Não, você não tem. Você não tem crédito para com Deus, e você não tem crédito para com os homens, e os homens não têm crédito para contigo. O que Jesus Cristo está ensinando a gente a compreender é que, embora as pessoas não tenham crédito para conosco, porque são nossos devedores, o Deus para quem nós também não temos crédito, ou diante de quem nós não temos crédito, Ele nos trata não segundo as nossas dívidas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós podemos e devemos ter ousadia para nos aproximar de Deus, e isso por intermédio de Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10,
o autor fala que nós temos que, pelo sangue de Jesus Cristo, ousadamente adentrar o lugar santíssimo em que Deus está e falar com Ele diretamente. É por isso que nós não cremos em intermediários humanos, exceto Jesus Cristo, para falar com Deus. Nós não precisamos de falar coisas com o Padre para que o Padre fale para Deus. Por quê? Porque Deus nos dá acesso direto a Ele por intermédio de Jesus. É por isso que nossas orações terminam em nome de Jesus. Jesus Cristo é aquele que dá a nós não só acesso, mas ousadia para nos apresentar diante de Deus, mesmo sendo transgressores dele. Agora presta atenção, porque isso é importante. Se Jesus Cristo fala de pedirmos perdão a Deus, crendo que Ele vai nos perdoar, é porque Ele sabe que nós vivemos pelo mesmo princípio de misericórdia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os que nos ofendem. O ponto é o seguinte: se você se apresenta diante de Deus e espera que Deus não leve em conta os escorregões da sua vida, e você tem vários, você precisa aprender a não levar em conta os escorregões dos que estão próximos de você. Jesus Cristo ensina que se você trata os outros nos padrões de justiça, espere ser tratado por Deus em padrões de justiça. E dói, viu? Cuidado, porque dói muito. Mas se você espera que Deus trate você com misericórdia, então aprenda a tratar os outros com misericórdia. A pergunta que eu faço é: por quais padrões você quer ser tratado? Agora, uma pergunta que a gente deve fazer é: essa ideia de perdoar os outros e aí a gente será perdoado por Deus, isso é mérito ou é condição? É uma pergunta importante, porque alguns querem dizer que é mérito, outros querem dizer que é condição, e tem gente que acha que é nenhum dos dois. Mas eu quero definir aqui o que entendo ser a interpretação mais correta desse texto. Certamente, nosso perdão ao próximo não pode ser meritório. Por que não pode ser meritório? Porque, do contrário, a gente não pediria perdão a Deus. A gente diria assim: Senhor, tenho crédito, então aí ó, elimina. Mas a gente pede perdão. O que é perdão? É não ter que pagar e ser liberado da conta. Então, se nós pedimos perdão a Deus, é porque nós não temos crédito diante dele. Então, o meu perdão para com o outro não pode ser usado como trunfo para chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu perdoo, né, Senhor? Não é isso. Não é assim que a gente lida com Deus. Até porque, quando a gente perdoa, a gente não faz mais do que obrigação. Uma vez Jesus estava ensinando isso, e os discípulos achavam que tinham que perdoar tal, e aí se tiver que perdoar assim, bastante, 7 vezes no dia, vou ganhar uma estrelinha lá na minha tarefa. Sabe quando a gente era pequeno, a gente ganhava estrelinha quando fazia alguma coisa certa? Eu vou ganhar uma estrelinha? Mas Deus fala assim: você não fez mais do que obrigação. Você não fez mais do que a sua obrigação. Então, se não é mérito, o que é? E aí que eu acho importante explicar para você que Jesus Cristo nos ensina em toda a Escritura que há certas coisas que são condições para obter outras. Quando eu falo condições, eu não estou falando de mérito. Condição é algo que tem que acontecer para que outra aconteça. Por exemplo, nós somos salvos mediante a fé. Fé não é meritória, fé é reconhecimento de que a gente não tem crédito diante de Deus. No entanto, nós somos justificados mediante a fé. Fé tem que acontecer, tem que estar presente na vida de alguém para que nós sejamos justificados. A mesma coisa com o arrependimento. Para haver perdão de pecados, nós precisamos confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Nós vamos cantar isso daqui a pouco. Mas, e no caso do nosso texto? No nosso texto, eu entendo que o perdão horizontal, ele é marca da vida de quem foi perdoado por Deus. Em outras palavras, quem não foi perdoado por Deus não consegue praticar esse tipo de perdão que Jesus Cristo pede, que dói lá dentro. Mas quem já foi alvo da graça de Deus precisa ter um coração amolecido. Quem não foi é duro de coração. Quem não foi quer tratar o outro com padrões de justiça. Agora ele vai ver. Mas quem sabe que não foi tratado assim por Deus, precisa refletir o caráter de Cristo. Em Efésios 4:32 fala que nós temos que perdoar assim como Deus nos perdoou em Cristo. O padrão de relacionamento seu para com o outro
é altíssimo. Não é assim fazer igual o pessoal da igreja, é fazer igual Deus faz em Cristo. Portanto, é uma condição nós sermos perdoadores. Por quê? Porque é de gente assim que Deus trata. E agora vem algumas lições importantes para as nossas orações. 2 lições. Primeira é o seguinte, eu quero que você entenda isso. Relacionamentos afetam orações. Quando você não está bem com o próximo, você não pode estar bem com Deus. É impossível. Impossível. A Bíblia fala que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o próximo a quem ele vê, é mentiroso. Com todas as letras. Você não gosta de ser chamado de mentiroso, mas é isso que você é. É isso que eu sou, se eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo e não amo quem está do meu lado. Portanto, quando a Bíblia fala de nós perdoarmos o próximo e pedirmos que Deus nos perdoe como nós perdoamos o próximo, é porque Deus sabe que quando as coisas não vão bem aqui, certamente afeta o relacionamento vertical. Relacionamentos afetam nossas orações. Inclusive, o texto de 2 Coríntios 2 é muito importante. Eu quero ler esse texto com vocês. 2 Coríntios 2, versos 10 e 11. Paulo nos ensina a perdoar por causa do perigo que é a termos nossa vida sujeita à sagacidade do inimigo. 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11 dizem assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquele que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que Paulo está dizendo é que quando o nosso coração está amargurado e nós não estamos bem com os outros, Satanás é muito sagaz, ele sabe aproveitar as suas fraquezas. Ele já faz isso há milênios. Ele é craque em quebrar relacionamentos e aproveitar de relacionamentos quebrados. Ele é muito bom nisso. Então ele fala, perdoe para que Satanás não tire vantagem, não tire proveito dessa situação onde não há perdão. A segunda lição para nós orarmos é que Cristo obstruiu o seu relacionamento com o Pai para que o nosso relacionamento fosse restaurado. Em outras palavras, eu sei que você não se dá bem com algumas pessoas. Eu sei que você olha para alguns da sua família, alguns amigos seus, alguns colegas de trabalho, algumas pessoas da igreja, com quem você não se dá bem. Uma pena isso, é lamentável. Mas Cristo obstruiu o seu relacionamento com o Pai, quando Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Para que você tivesse acesso ao Pai. O que eu estou ensinando a vocês é que nós não podemos colocar coisas que obstruem nosso relacionamento com o Pai. Custou caro para o Salvador Jesus tirar toda obstrução. Não coloque empecilhos no seu relacionamento com Deus, porque Cristo retirou as coisas que impediam você de ter acesso com Deus. Nós precisamos agora nos quebrantar diante de Deus. Porque a maneira como você se relaciona com aquelas pessoas mais difíceis na sua vida demonstram quão carnal você é. Quão carnal você é. E quão desejoso de justiça antes do que de misericórdia. Minha oração é que Deus quebre você agora. Quebre você agora. Para que nós aprendamos a orar como convém. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. E depois dessa oração silenciosa, ou melhor, vamos cantar antes, se confessarmos. Então vou pedir para a equipe já se preparar, nós vamos ficar em silêncio. Eu quero que você cante essa música assentado e já preparando para você orar silenciosamente. Depois da oração silenciosa, de alguns instantes de oração silenciosa, nós vamos cantar outro cântico. E teremos 2 orações de confissão. Primeira do diácono Paulo, depois de nossa irmã Lori. Nós vamos prosseguir para a última parte da nossa mensagem. A última frase da oração do Pai Nosso diz assim: não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Já falamos do pão, já falamos do perdão, agora vamos terminar falando de proteção. E eu quero começar com um problema, um dos maiores problemas dessa oração. Do que Jesus Cristo está tratando quando Ele nos ensina a orar? Não nos deixes cair em tentação. Inclusive, quem conhece a língua inglesa sabe que nas traduções em inglês fala: não nos induzas ou não nos conduzas à tentação. Mas tem um problema maior do que só deixar cair ou induzir, que é o seguinte: o texto está falando de provação ou de tentação? E por que esse é um problema no texto? Porque a palavra grega usada aqui é uma palavra peirasmos, é uma palavra usada para ambos os sentidos. Por exemplo, em Tiago nós aprendemos que Deus a ninguém tenta. Está lá em Tiago capítulo 1, verso 13. Mas a mesma epístola, não outra, a mesma epístola fala assim: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Só que a palavra é a mesma de tentações. Mas se Deus a ninguém tenta, como é que eu posso ter por motivo de alegria essas tentações? Se Deus a ninguém traz peirasmos, como é que eu posso ter motivo de toda alegria ou passar por vários peirasmos? Palavra grega. Parece uma inconsistência. Eu tenho que ter alegria por uma coisa que Deus não faz? Então do que o texto está tratando? E aqui agora é importante a gente perguntar o que ele nos ensina, e eu acho que existe uma preciosidade aqui para nós entendermos. É que embora a gente distingua provação de tentação, dizendo assim, Deus não nos tenta, mas Ele nos prova. A gente fala assim. Embora Deus não nos leve ao pecado, Ele nos coloca em situações difíceis. Nós fazemos uma distinção que é mais para a gente entender intenção do que ocasião. A verdade é que a ocasião é a mesma, mas com propósitos distintos da parte de Deus e da parte de Satanás. O que eu quero dizer? A mesma situação, por exemplo, de privação financeira, pode ser chamada de provação, mas ela dá vazão à tentação. Assim como o ter abundância financeira é uma prova, ao mesmo tempo que é tentadora, porque tenta você a afastar-se do Senhor e da necessidade que você tem do Senhor. O ponto é tentar mostrar que, independente de fartura ou a falta do básico, independente de você ter saúde ou doença, independente de você ter função na igreja ou não ter cargo na igreja, não importa qual a situação, toda ocasião difícil é ocasião para cair em pecado. Então passar por momentos difíceis, embora a gente chame de provação, a verdade é que ela está repleta de tentação, porque ela tenta você e testa sua fidelidade e integridade diante de Deus. Deus não quer que você caia, mas Ele quer testar a sua fé. Satanás gosta quando Deus testa a sua fé, porque Ele quer que você caia. Mas é a mesma situação, que nós damos dois nomes distintos. Então, embora a intenção mude, a ocasião é a mesma. Eu estou dizendo isso porque eu gostaria que você entendesse que toda e qualquer situação, pode ser um atrito familiar, pode ser uma dificuldade no trabalho, pode ser uma privação financeira, não importa qual a situação, toda situação que traz alguma dificuldade é ocasião para você pecar. Só muda a intenção de quem está por trás. Satanás quer a sua queda, enquanto Deus quer o seu aproveitamento. Inclusive essa é uma coisa difícil de dizer. Eu queria falar sobre o proveito da tentação, porque normalmente a gente não olha para a tentação como algo proveitoso. A gente até fala de provação como proveitoso, mas tentação não, tentação é coisa do mal, é do maligno. Tanto é que quando a gente usa Tiago 1,13, a gente costuma dizer, Deus não tenta ninguém, é Satanás que é responsável por isso. Deus prova a nossa fé, mas Satanás tenta. Mas o ponto é mostrar que as coisas não estão tão separadas assim. Quando Deus conduz Jesus Cristo ao deserto para ser tentado, Deus está comprovando a todos na história a integridade do Filho em relação aos propósitos do Pai. Mas quem é que está no deserto tentando? Satanás. A mesma situação de Jesus Cristo no deserto é prova da parte do Pai
e tentação da parte do inimigo. Não são ocasiões diferentes. Por isso que eu estou ensinando vocês a compreenderem que momentos de dificuldade, que trazem tentações, têm proveito. Como? Tais circunstâncias nos ajudam a crescer na fé. Abra em 1 Pedro capítulo 5, verso 10, e você vai ver algo precioso nesse texto. 1 Pedro 5, 10, olha o que diz: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Presta atenção, quem é que está escrevendo isso? Pedro. Aquele que achava que não sucumbiria à tentação, mesmo se passasse por provação. Mas ele sabe que é fácil nós cairmos. Mesmo quando nós caímos, ele entende proveito, porque ele fala assim: depois de sofrerem durante um pouco de tempo, Deus os restaura, olha a ordem, confirma, dá forças e põe sobre firme alicerce. Pedro sabia do que estava falando. Ele cresceu impressionantemente depois de ter caído ao trair Jesus Cristo. O ponto é dizer para você que Deus não vai privar você de ter situações difíceis, que nós chamamos de provação, mas que dão margem para tentação. Inclusive o próprio Salvador Jesus Cristo não queria nos livrar do mundo. Ele falou assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. O ponto é dizer que Jesus Cristo não nos livra de tentação. Embora seja justo, nós pedimos que Ele nos livre em meio à tentação. Ele não vai nos privar de sermos testados, mas Ele pode nos ajudar a não sermos reprovados no teste. Portanto, o que eu quero que você aprenda é que o próprio Salvador passou por isso e sabia que fazia parte da vida cristã passar por testes, por provas, e dando ocasiões a tentações. Ele não vai poupar você isso. A Escritura inclusive fala: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. A ideia é que Deus não te livra da aflição. Você passa pela aflição, mas Ele te livra. Agora, atenção, o livramento não é o que você está pensando. A maioria de vocês só pensa em Deus tirar os problemas da sua vida. Não é interessante para você Ele tirar os problemas da sua vida. É importante que você cresça em meio aos problemas da sua vida. Você não pode desperdiçar as vezes em que Deus amassa você. Você não pode jogar fora as vezes em que a sua dignidade, a sua integridade é pisoteada. Ele está quebrando você. Não desperdice isso. Ele os restaurará, os confirmará, dará forças e os colocará sobre firmes alicerces. Essa é uma preciosidade que nós não podemos perder de vista. Mas então o que é não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal? Esse pedido, eu entendo, tem tudo a ver com o desejo de ser liberto. Ainda que Deus não nos poupe de provas, de ocasiões de tentação, é lícito, é justo e deve fazer parte dos seus pedidos o desejo de não ser reprovado. Nosso desejo de não incorrer em tentação provém de nossos 3 primeiros pedidos. Por que a gente não quer ser levado à tentação, quer ser livrado do mal? Porque nós prezamos o nome de Deus. Por que a gente não quer cair em tentação? Porque nós queremos que o reino venha. Por que a gente não quer que o mal venha e sobreponha sobre nós e vença sobre nós? Porque nós queremos que a vontade dele seja feita aqui na terra como nos céus. O ponto é, quando a gente honra a Deus e preza a Deus e o nome dele, o plano dele e os propósitos dele, os preceitos dele estão no nosso coração, estão diante dos nossos olhos, é lógico que a gente não quer ir contra essas coisas. Nós não queremos ser reprovados no teste. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você se coloca diante de Deus em oração, eu espero que você se expresse para o Senhor Deus quão frustrado você é pelo fato de você ser imperfeito, e o desejo que você tem de que Ele te aperfeiçoe.
Eu não estou falando de pecados passados. As bobagens que você já fez na vida, elas estão no passado. E se você crê em Jesus Cristo, Ele apaga. Eu estou falando das bobagens que você ainda vai fazer. Estou falando das coisas que você ainda vai cometer contra Deus. O seu anseio tem que dizer assim: Senhor, me aperfeiçoe, Senhor. Não me deixe ser vencido. O seu anseio tem que ser: Senhor, livra-me do maligno. E Deus nos livra. Inclusive Tiago ensinou: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não nos poupa de ter tentações, mas se nós o resistimos, Ele nos livra. Eu quero terminar dizendo que quem é crente de verdade, eu lamento dizer que eu não creio que todos vocês aqui o sejam, mas quem é crente de verdade deveria ter um anseio muito grande, deveria ansiar pelo dia em que seremos libertos desses perigos. Eu digo isso muitas vezes e eu não canso de dizer, porque é uma das coisas mais lindas que eu aprendi na minha vida cristã. Eu anseio o dia em que eu não vou precisar incluir na liturgia confissão de pecados. Esse vai ser um dos cultos mais preciosos de toda a minha existência. Eu não vou confessar os meus pecados, porque eu não os terei mais. Você precisa desejar isso ardentemente. Do contrário, é questionável se você ama o Senhor. É questionável se você é remido por Jesus Cristo. O seu anseio, o último anseio, Jesus fecha de maneira preciosa: não nos deixes cair em tentação. Seu amor para com Deus tem que ser tão grande que você quer que Ele te ajude a não feri-lo. Entenda uma coisa: nós somos chamados de noiva de Cristo, porque Deus permitiu que em Jesus Cristo nós tivéssemos um relacionamento muito próximo com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus nos pegou de nossa impiedade. Nós não éramos a noiva perfeita para Ele. Ele nos tirou da impiedade. Isso é precioso. Agora a reação da noiva tem que ser assim: Senhor, não me deixe voltar para a impiedade. Não me deixe voltar para a impiedade. Ensina-me a ser leal ao meu Senhor. Ensina-me a ser fiel ao meu Senhor. Eu espero que esse seja o desejo do seu coração. Nós vamos orar.